Paz do Senhor Jesus, igreja. Boa noite a todos. Quero dizer para os irmãos que estou muito feliz de retornar a essa casa de oração. Fiquei surpresa com o convite da pastora novamente, né? Porque eu sou pequena, irmãos. Como eu disse para os irmãos a primeira vez que eu vim aqui, eu não prego, né? Mas o Senhor, ele vê graça em nós. Às vezes nós fazemos pequenas coisas que para nós não tem significado, que para nós não tem importância, mas para o Senhor é de uma importância tremenda, irmãos. Uma vida tem muito valor para o Senhor. E às vezes a gente acha que não é usado, a gente acha que não é merecedor, mas o Senhor entra com a sua misericórdia, o Senhor entra com o seu poder e Ele nos usa. A cada um de nós. Nós não viemos à terra à toa. Amém? Todos nós viemos com um propósito. Nessa noite está em minha companhia o meu esposo, Felipe. Né? A primeira vez que nós viemos aqui ainda estávamos noivos. Com a graça do Senhor, nos casamos, né? Para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado. Estamos muito felizes. Muitas coisas ainda precisamos organizar, mas o Senhor tem nos dado graça, irmãos. E eu sou muito feliz pelas promessas do Senhor terem se cumprido na minha vida, porque o inimigo luta, é uma peleja diária, mas o Senhor é quem nos dá a vitória. Amém? Vou compartilhar com os irmãos uma leitura que o Espírito Santo muito me impactou, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 50. Vamos ler a partir do versículo 14. Gênesis, capítulo 50, a partir do versículo 14. Irmãos, nós congregamos ali na Igreja Metodista Wesleyana, né, aqui no terceiro setor, é bem aqui pertinho, na Vila Itaim, bem em frente ao BS do Jardim Romano, né? E os irmãos estão convidados para estar conosco, participando dos nossos cultos também, se não tiver trabalho aqui, né? Às quintas-feiras, os cultos são culto de campanha, toda quinta tem culto de campanha lá, a partir das 20 horas. Temos escola bíblica dominical, né? Temos o culto da família, domingo à noite, culto do amigo, dependendo da escala de organização da igreja. Peço para os irmãos que entrem lá no Instagram para conhecer os trabalhos da igreja. Nosso pastor atual é o pastor José Mendes, né? Porque trocou agora o pastor, né? Nosso pastor atual é o pastor José Mendes. Uma bênção, irmãos, né? Tem sido uma bênção receber um homem de Deus na casa do Senhor. Amém? Os irmãos encontraram? Gênesis capítulo 50, versículo 14? Vamos ler. Depois de... Irmãos, a minha tradução é diferente, tá? Mas vamos, acompanhe aí pela sua Bíblia. É a partir do 14, tá bom? Depois de sepultar Jacó, José voltou para o Egito com os seus irmãos e com todos que haviam acompanhado. Uma vez que seu pai estava morto, porém, os irmãos de José ficaram temerosos e disseram: agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. Por isso, enviaram a seguinte mensagem a José: antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos: por favor, perdoe seus irmãos pelo grande mal que lhes fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso, nós, servos do Deus de seu pai, suplicamos que você perdoe o nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Depois, seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. José, porém, respondeu: não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Amém, igreja? Podemos assentar, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor, né? A história de José, irmãos, é muito conhecida, é conhecida por muitos, né? Muitos pregadores do evangelho, da palavra do Senhor pregam a respeito da vida de José, mas vamos fazer um resumo aqui para a gente entender, para a gente trazer a memória, lembrar, né? José, ele é o filho mais novo e filho mais novo de Jacó, com Raquel, né?
Jacó amava muito Raquel. Lá atrás, voltando na história de Jacó, ele fez um acordo com Labão, quando fugiu do irmão, né? E ali ele fez um acordo com seu tio, porque ele estava interessado em uma das suas filhas. Então ele disse: eu quero me casar com a sua filha mais nova, que é a que eu gosto, Raquel. Então Labão disse: você trabalha 7 anos, eu te dou a menina em casamento. Trabalhou 7 anos e Jacó enganou e deu Lia como casamento. E ainda ele fez uma outra proposta: se você quiser Raquel, trabalhe mais 7 anos, eu lhe dou Raquel, porque ele amava Raquel, ele não amava Lia. Então ele trabalhou por mais 7 anos para poder ter aquela que ele amava. Após o casamento, Lia deu filhos para Jacó, mas Raquel não podia engravidar, ela não conseguia engravidar. E Lia deu filhos para Jacó, mas ainda assim, Jacó não amava Lia como amava Raquel. Ele amava mais Raquel. Raquel foi por quem ele lutou. Raquel foi por quem ele pelejou ali, não só 7 anos, mas os 14, porque ele trabalhou 7 para ter Raquel, e trabalhou mais 7 anos porque foi enganado pelo tio. Então, o desejo, o sonho de Jacó era Raquel, não era Lia. Ele assumiu Lia por consequência da situação, mas o seu sonho, o seu anseio, o seu desejo era Raquel. Então, o primeiro filho que Raquel deu para Jacó era o filho mais querido, porque ele amava mais Raquel. Então, José, ele foi o mais amado porque ele era filho do amor de Raquel com Jacó, que era o amor genuíno, né? Ele se casou com Lia por obrigação, por responsabilidade, porque Lia era mais velha que Raquel. E eles tinham, né, naquele tempo, casava-se primeiro a filha mais velha, não a filha mais nova, não era comum, não era um hábito comum. Então, ele se casando por responsabilidade, mas o amor da vida dele era Raquel. Lia deu muitos filhos para Jacó, mas o mais amado foi José, porque ele amava mais a Raquel. Depois de um tempo veio Benjamim, mas ele tinha, ao olhar de Jacó, o primogênito dele, o filho do amor dele, era José. Por isso, depois que cresceu, ele era tão invejado pelos irmãos. Jacó queria muito, né, como de costume daquela época, os filhos homens, né, filho homem. Então, quando Raquel não podia engravidar, que ela engravidou porque Deus viu a sua aflição, eles ficaram muito felizes. E o que aconteceu? Por amar mais, Jacó amar mais Raquel, ele acabou amando mais a José. Então, era o filho preferido. Ele tinha 11 filhos, 10 filhos, 10 filhos antes de José, mas ele amava mais José. E aquilo, irmãos, começou a causar uma indiferença nos irmãos mais velhos de José. Certa vez, o pai de José, Jacó, deu um presente para ele, presenteou ele com uma túnica, um manto, que era todo colorido, né? E aquilo ali representava muitas coisas. Muitas coisas representavam aquela única túnica. Ela não representava só um presente, representava uma liderança, representava uma passagem de herança. Aquilo representava quem é que, depois que o pai morria, quem é que ia na casa, quem é que ia liderar, quem é que ia cuidar. Aquele manto que Jacó deu para José representava muitas coisas além de um presente. Então, os seus irmãos mais velhos ficaram se sentindo excluídos. Ué, será que nós também não somos filhos desse pai? E Rubem, que é o mais velho, será que não era ele que merecia essa túnica? Os filhos começaram a se questionar, né? Alguém aqui é filho único? Todo mundo tem irmão, né? Vamos nos colocar na posição dos irmãos de José. Como que será que nós íamos nos sentir sentindo que o nosso pai ama mais o nosso irmão do que a nós? A nossa mãe ama mais o nosso irmão do que a nós? É doído, irmãos. Se é uma pessoa estranha, uma pessoa de fora, tanto faz. Mas é uma pessoa de dentro, uma pessoa que te criou, uma pessoa que te cuidou, demonstrando que ama mais um do que o outro. Irmãos, na verdade, na realidade, José era um mimado. Filho caçula sempre é um mimado. E ainda não tinha Benjamim, mas novo era José, então ele era mimado. Os seus irmãos tinham ciúme, mas não era à toa. Aquilo estava sendo provocado neles, porque o pai dava mais atenção para José. Os irmãos iam para os campos trabalhar, os irmãos iam pastorear, iam para o Egito buscar os alimentos, fazer a troca, fazer o comércio, e José ficava em casa com o pai, de
debaixo da aba do Pai. Então, os irmãos viam isso como injustiça. Irmãos, mas Deus, o Eterno, tem um plano para tudo. Os nossos olhos carnais, os nossos olhos humanos são limitados. Nós não entendemos o agir de Deus. Nós não entendemos o trabalhar do Senhor. Porque o Senhor nunca vai se revelar a nós 100%. Ele nunca revela a nós a integridade do planejamento. Porque nós somos boca aberta, irmã. A gente fala. E aí, sabe o que vai acontecer? Nós vamos entregar tudo de mão beijada para o inimigo. Porque quando a gente abre a boca para falar, ó, o inimigo escuta. Ele não tem poder para saber o plano que Deus tem na sua vida. Ele sabe que Deus tem um plano. Ele sabe que Deus tem um projeto. Mas ele só vai saber se for revelado a ele. E aí, o que acontece? Deus nos revela o plano e a gente vai e abre a boca. Exatamente como José fez. Sonhou, teve um sonho de que ia ser líder, de que ia liderar. E o que foi que ele fez? Abriu a boca. Foi o que lhe entregou. José, quando era moço, teve 2 sonhos, né? A Bíblia relata que ele sonhou lá com um trigo, que tinha um trigo maravilhoso lá, um bem grandão, e os outros se prostravam, né, diante dele. Depois sonhou com as estrelas lá, o sol e a lua, né? E aí ele contou o sonho para os irmãos. E os irmãos deles, sendo eu, né? Você já é o mimado da casa. Agora você já está se achando? Não basta o nosso pai dizer que você é um mimado, que você dentro de casa é tudo, que você é o soberano aqui dentro dessa casa, e a gente ainda tem que engolir de você, que nós vamos ser mesmo seus subordinados? Irmãos, legalmente, isso não poderia acontecer, porque tinham os outros irmãos mais velhos. Então, a herança da primogenitura, a herança de terras, tinha que ser antes para os mais velhos do que para os mais novos, né? Mas se a gente lembrar bem na história, lá atrás, Jacó fez isso. Ele não roubou a primogenitura do irmão dele lá atrás? E não saiu corrido do irmão dele, se escondendo? Porque ele fez algo que era errado? Olha só o erro se repetindo novamente. Ele achou que estava tudo bem. Ele podia fazer novamente. E assim o fez. Olha a consequência na vida de José por causa de um capricho, irmãos. Que nós possamos nos atentar. E quando Deus fecha a porta, ele é Deus. Quando ele abre, ele é Deus. Ele vai continuar sendo Deus. Mas a porta que ele fecha não é porque a gente tem uma necessidade, é por capricho. Irmãos, nós somos mimados. Nós queremos caprichos. Tem um sapato que é tão lindo, mas é tão caro. Irmão, eu não preciso, mas eu quero porque é capricho. Tem necessidade? Ah, mas eu quero porque é capricho. O carro do ano. Tem necessidade, irmão? Mas a gente quer porque é capricho. Pode ser qualquer carro. Um 4 rodas e um motor, ele te leva onde você quiser. Não precisa ser um carro de milhões. Nós somos caprichosos. A gente é birrento, irmãos. A gente fala para Deus, eu quero, eu quero, eu quero. Mas será que a gente está preparado para receber? Assim como foi para José? José recebeu o manto do pai. Olha só, José recebeu o manto do pai dele. E junto com aquele manto, o que aquele manto simbolizava, aquela túnica simbolizava, muitas profecias na vida de José. Porque o manto, irmãos, que José recebeu, de acordo com os estudiosos, ele era até o pé, bem comprido, e a manga aqui, ó, bem comprida. E só quem usava aquilo era líder. Só quem usava aquilo eram os poderosos. Quem usava aquelas roupas, aquelas túnicas compridas até os pés e com as mangas compridas, eram pessoas da elite, da realeza. E ainda era colorido, irmãos. Para ter cor no tecido naquele tempo era custoso, trabalhoso demais. Não é que nem hoje que a gente tem os produtos químicos, vai ali, compra um corante, põe na roupa e tá tudo certo. Não! Você tinha que extrair raiz, você tinha que amassar, você tinha que misturar com outra coisa, deixar o pano de molho lá muitos dias, depois põe de novo. Era muito custoso. E o pai de José fez isso apenas para ele, mas tinha 10 irmãos antes disso. Irmãos, quantas vezes nós nos sentimos injustiçados? Quantas vezes a gente ora por algo que a gente quer e a gente está esperando?
meses, dias, talvez anos você esteja esperando uma bênção que você pede do Senhor. E aí Deus fala para você assim, se prostre e ora por tal pessoa, você se ajoelha e ora pelo irmão, e o irmão recebe a bênção que ele está pedindo, e você está lá, oh Deus, eu orei pelo irmão, ele está lá vitorioso, e eu aqui. Irmãos, Deus tem formas de trabalhar, são formas inimagináveis para nós, fora do nosso alcance, mas a sua vitória vai chegar. Quando você estiver preparado, o Senhor vai dar a sua vitória. Enquanto eu não estiver preparada para receber, o Senhor não vai me dar, porque a minha bênção pode se tornar uma maldição se eu não souber administrá-la. José vestiu a túnica e saiu, se todo reboloso na frente dos irmãos dele, antes da hora. José não tinha maturidade para estar vestindo aquela túnica, porque ela representava autoridade. Ela representava autoridade ali sobre os seus irmãos, sobre a terra, sobre os bens do pai dele. E ele só tinha 17 anos. Mas Jacó, que foi mimado pela mãe e passou a perna no irmão, achou que podia reproduzir aquilo no filho. Esqueceu da consequência que ele pagou lá atrás e reproduziu isso no filho dele. Quantas vezes nós fazemos isso, irmãos? Irmãos, nós temos que cortar laços tóxicos dentro dos nossos lares. O que o seu pai e a sua mãe foi para você de mau exemplo, você não pode ser para o seu filho. Ah, porque eu fui corrigido dessa forma e não morri. O seu filho, será que ele não vai morrer? Se ele for corrigido da mesma forma que você foi? Irmãos, Deus tem estratégia para lidar com cada um de nós. Deus exalta cada um de uma maneira diferente. Por quê? Para não morrer. A irmã não contou aqui um soldado ferido? Você vai olhar sem socorrer? Você não pode olhar um irmão ou alguém dentro da sua parentela, dentro da sua casa morrendo, irmão, e não ter uma atitude. Uma atitude que eu falo espiritual. Uma atitude de intercessor da parte do Senhor. Nós não podemos olhar sem socorrer, porque o amor é mais forte. Ele nos faz viver. Hoje, irmão, você cura a ferida de alguém. Amanhã esse alguém vai curar a sua ferida. Essa é a história de José. Era o que Deus tinha preparado para ele. Ele foi ferido, mas a ferida dele foi lá na frente o que curou ele e toda a sua família. Olha só, José ganhou a túnica, saiu na frente dos irmãos todo lá se achando. Eu posso, eu sonhei que eu vou liderar vocês, vocês serão submissos a mim, vocês vão se prostrar, vocês vão se ajoelhar. Os irmãos ficaram com raiva, jogaram ele no poço. Aí um com uma estratégia inteligentíssima lá, foi e falou assim, não vamos jogar ele no poço, senão nós não vamos ganhar nada. Tá passando aí uma caravana aí, ó, de cananitas, de ismaelitas, desculpem, tá passando os ismaelitas aí uma caravana, vamos vender, porque aí pelo menos a gente vai ganhar alguma coisa. Venderam José e aí ficaram com dinheiro e ainda fizeram uma tramóia pior. Arranca a túnica dele, mancha com sangue de animal e chega lá e mostra para o pai, porque nós vamos dar uma desculpa. Chegaram na casa, mostraram para Jacó, aqui pai, ó, aconteceu dessa forma, o animal deve ter matado ele, bateu de frente, inventaram uma mentira. Em cima de todos os outros erros, ainda inventaram uma mentira para o pai, dizendo que José tinha morrido. José foi vendido como escravo. E aí, quando ele chegou lá, foi para a casa de Potifar. E os ismaelitas foram muito inteligentes, né? Porque os estudiosos dizem assim, eles compraram, a Bíblia também relata, compraram José por um preço, quando chegou lá no Egito, José era bonito, ele era bem cuidado, ele era bem tratado, ele tinha família, irmãos. Ele foi arrancado do lar dele, pelos irmãos dele. Ele foi arrancado do irmão dele, dos irmãos dele. Ele perdeu muitas coisas, irmãos. O conhecimento de mundo, de família que José tinha, foi arrancado dele. Foi arrancado da casa, ele foi arrancado da família, ele foi arrancado da estabilidade, ele foi arrancado da segurança dele, ele foi arrancado do amor. O pai de José o amava mais do que todos os outros. E os irmãos lhe tiraram isso. Tiraram isso dele e tiraram isso do pai dele. Isso lhe foi arrancado. E aí, o que acontece? Quando ele chegou no Egito, ele foi vendido por um preço maior do que os ismaelitas pagaram por ele, porque era o mercado, irmão.
Era o mercado. Acontecia dessa forma. Isso não aconteceu só com José. Aconteceu com outros também. E aí, o que acontece, irmãos? O que o Espírito Santo me trouxe por meio dessa situação toda de José? Que ele foi vendido, que ele perdeu. Senhor, tira aquilo que nós temos para que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos. Então, ele nos tira aquilo que para nós tem muito valor, para que ele possa nos encher com o que tem valor para ele. Porque nem sempre o que tem valor para nós é o que tem valor para ele, irmãos. A maioria das vezes, o nosso coração, a nossa natureza humana nos volta para algo que não é valoroso para Deus. Tem um preço, mas não tem valor. E o Senhor quer que nós possamos valorizar aquilo que José perdeu. A casa, a família, o lar, irmãos, o lar, a fraternidade, o amor. E os irmãos de José foram usados como ferramenta para que ele pudesse desviar de tudo isso e viver outras coisas. José viveu uma vida de escravo, irmãos. Ele foi para a casa de Potifar, mas ainda assim, com todo aquele pesar. Imagina, José, um menino, 17 anos, é um menino, irmãos. É um menino, chorando. Eu quero a minha casa, eu quero o meu pai, eu quero a minha mãe. Lembra que eu falei para os irmãos que José era o filho mais novo, era mimado? Não sabia fazer nada, irmãos. Alguém que acha que José sabia cozinhar? Que José sabia o pastoreio? José entende alguma coisa de campo? Bem pouco, porque ele ouvia falar na sua casa, por meio da fala dos seus irmãos e do seu pai, pela experiência de ver e de ouvir. Mas a mão na massa ele não colocava, porque ele era o queridinho do papai. Então, irmãos, olha o que aconteceu. Ele foi retirado da sua zona de conforto para poder aprender com o Senhor. Porque onde José foi parar, era só ele e Deus. Irmãos, quantas situações das nossas vidas somos só nós e Deus. Porque o outro não entende o que você passa. Ele pode te ouvir, ele pode orar por você, mas entender o que você passa é só o Senhor que entende. Sabe por quê, irmão? A emoção, o emocional, a dor que você sente, é só o Senhor que sente por você. É só o Senhor que sente junto contigo. Porque quando você chora de madrugada, quando você clama ao Senhor dizendo, Deus, eu não aguento mais, a dor está me comendo viva, essa dor está me corroendo, meu coração está apertado, eu não aguento mais a solidão. Talvez fosse a oração de José, Senhor, eu tinha tudo, agora eu não tenho nada. Eu tinha o amor do meu pai, agora eu não tenho. Eu tinha um alimento bom, agora eu não tenho porque eu sou escravo. Irmãos, Deus é que vê a sua aflição. No momento da prova e da luta, você pode se sentir sozinho, desamparado, sem ter um irmão que te acolha, que te entenda, sem ter uma família que te acolha, que te entenda. Mas você tem um Deus que está contigo em todo momento, como ele esteve com José. E ele permitiu José passar por toda a prova que ele passou, por toda a luta que ele passou, todo o caminho que ele trilhou. Ele foi, irmãos, amaldiçoado pelos irmãos dele. Ele foi, irmãos, excomungado pelos irmãos dele. Ele foi traído. Mas o Senhor estava com ele em tudo. Foi necessário para que ele pudesse crescer. Se José tivesse continuado dentro da casa dele, com o pai dele, que passava a mão na cabeça dele, irmãos, ele não ia aprender. Nem sempre o Senhor vai mandar reforço para mim e para você, porque Ele quer que você reaja, Ele quer que você aprenda tudo que foi ensinado na palavra dele, Ele quer que você ponha em prática. Então vai ter um momento que o Senhor vai se calar para ver o seu comportamento, para ver a sua ação, o que você vai fazer. Orientação, irmão, nós recebemos a todo tempo. A palavra do Senhor é viva. Todo tempo nós temos orientação. Mas o que a gente faz na hora de agir? Será que a gente segue a orientação? E em todo momento na vida de José, irmãos, ele colocou em prática o que ele ouviu. O que ele ouviu, ele não fez, mas ele ouviu. Ele via os irmãos fazendo.
Ele ouvia o pai dizer, ele ouvia a orientação do pai para os irmãos mais velhos. É dessa forma que pastoreia. O campo tem que estar assim, o pasto tem que estar assim, tem que cuidar desse jeito da ovelha, tem que guardar desse jeito o gado, não pode deixar sozinho à noite, cuidado com o lobo. Ele ouvia todo o tempo a orientação do pai. Conosco não é diferente, irmãos. Nós viemos ao culto para exaltar o nome do Senhor, mas também nós viemos para ouvir a orientação. Que os nossos ouvidos espirituais estejam atentos à orientação do Senhor nessa noite. E depois, José só colocou em prática o que ele ouviu, o que ele aprendeu de forma técnica, de forma teórica, quando ele foi parar lá no Egito. Quando ele foi vendido como escravo e quando ele foi vendido lá para Potifar. E olha só, irmãos, olha só o que Deus fez na vida desse jovem. Por ouvir e obedecer e guardar a palavra no coração, porque José foi ensinado de acordo com a palavra, tudo lhe foi bem. No pior cenário da vida dele, ele era o escravo que prosperava. Ele era o escravo de confiança. O cara foi preso, ele foi preso e o carcereiro confiava nele para cuidar dos outros presos. Irmão, onde que acontece isso? Aqui não acontece. Sabe por quê, irmãos? José tinha disciplina na casa dele. E ele foi acolhido por o pai de uma forma diferente dos irmãos dele, mas dentro da casa dele, o pai dele colocava ordem, tinha disciplina. Cada um vai cuidar de uma coisa, todo mundo nessa casa trabalha. E ele foi ensinado, irmãos. Ele não foi atuante naquele momento, mas ele foi ensinado. Sabe o que isso quer dizer? Na nossa vida tudo tem um tempo. A palavra de Deus já nos exorta. Tudo tem um tempo debaixo da terra. Irmão, está na hora de você aprender, de você sentar e ouvir? Senta e ouça, porque na hora da prática, Deus vai lhe requerer. Se Deus te deu um dom, você foi agraciado com um dom, aprenda sobre o seu dom. Desenvolva o seu dom, porque o Senhor vai requerer na hora certa. Na hora de você ser usado, irmão, não tem como dar desculpa. Você vai ser usado, assim como foi José. Ele nem, irmão, nem imaginava que seria escravo. Mas ele foi escravo para que o povo do Egito pudesse ver que Deus usa o Deus eterno, todo-poderoso. Ele é o eterno, o Deus sobre os deuses. Porque quando José estava preso, e o faraó teve o sonho, e vinha um, vinha dois, e ninguém decifrava aquele sonho. Ninguém sabia o que era. Mandou chamar, sabe quem? O disciplinado. Mandou chamar, sabe quem? O que obedecia. Porque sendo escravo, sendo filho, ele obedeceu. Sendo escravo, ele obedeceu. José não mudou o caráter dele por causa do cenário dele. O cenário mudou, mas o caráter não. O cenário mudou, mas a obediência à lei do Senhor não mudou. José se submetia às autoridades, porque ele teve um ensinamento. Então, quando o faraó mandou chamar, quando o faraó queria que decifrasse o sonho, e aí o cara do vinho, que estava preso junto com ele, falou assim: Senhor, tem uma pessoa lá presa. Quando eu precisei, olha só, irmãos, quando ele precisou, José ajudou ele, decifrou o sonho dele, falou para ele: você pode contar 3 dias que o faraó vai te chamar de novo. O outro não, você pode contar 3 dias que você vai morrer, mas você, o faraó vai chamar. Quando ele te chamar, você lembra de mim, por favor? Irmãos, passou anos, tá? Não foi do dia para a noite que o copeiro lembrou de José. Demorou. E enquanto isso, o que José fazia, irmãos? Você já pensou se ele tivesse sido rebelde? Já pensou se ele tivesse tentado fugir da prisão? Do lugar onde ele estava? Irmãos, Deus nos leva a lugares para que nós possamos aprender. Não é para judiar. Não é para ficar no deserto o resto da vida. Não é para ficar no vale o resto da vida. É para aprender. Quando eu entro numa prova, eu já falo assim: Senhor, me ensina. Espírito Santo, me dá visão. Eu preciso aprender o que é necessário para eu sair daqui logo. Eu não quero ficar aqui, eu quero aprender. O que é, Senhor, que eu não estou vendo? Porque José, enquanto estava no cárcere, irmão, ele servia.
Enquanto ele estava lá, ele servia, irmãos. Ele foi dado como escravo, mas serviu. Como filho, ele servia onde o pai deixava, onde o pai mandava. Como escravo, ele servia onde mandava. E ele fazia o melhor. Ele se doava da melhor forma. Ele não era qualquer escravo, ele era o melhor escravo. Quando foi para discernir o sonho, ele não foi de qualquer jeito. Ele foi o melhor decifrador de sonho. Por isso que ele foi elevado. Por isso que o faraó falou assim, ó, manda trocar a roupa dele, porque agora ele que vai ficar aqui comigo, ele que vai me ajudar a administrar. Sabe por quê, irmão? Porque ele foi o melhor. Ele não foi só o melhor quando o faraó chamou, ele foi o melhor quando não tinha ninguém vendo. Ele foi melhor quando ele estava sendo enxotado, excomungado. Porque, irmão, ser tratado como escravo não é qualquer pessoa que aguenta. José poderia clamar ao Todo-Poderoso e dizer, eu estou sendo injustiçado. Os meus irmãos me venderam. Ele podia murmurar, ele podia reclamar. Em vez disso, sabe o que ele fez? Ele foi o que melhor serviu. Em vez de ficar reclamando, irmão, ele foi procurar o que fazer. Em vez de ficar murmurando, questionando a Deus, ele foi o que melhor serviu. Ele se doou da melhor maneira. Sabe por quê, irmãos? Porque ele tinha sonhos. E ele tinha convicção de que aquilo era de passagem. Por quê, irmãos? Se as coisas boas não duram para sempre, não é as ruins que vai durar. Se o momento bom não é eterno, não é o ruim que vai ser. Então, o processo doloroso, ele não vai durar para sempre. Mas ele vai durar até eu e você entendermos o que é necessário para passar para o próximo degrau. Para subir a escada da vida. Nós precisamos entender. E José, até mesmo muitas vezes sem entender, ele se doou, ele fez o melhor. Todos nós temos sonhos e metas. José também tinha. Ele não reclamou no meio do processo. Ele sempre procurou dar o melhor dele, sendo escravo e sendo governador. Ele dava o melhor. E a Bíblia nos exorta a respeito disso. Ser fiel no pouco e no muito eu vou te acrescentar. Foi o que José fez. Foi o que José fez. Ele aprendeu com o pai dele, tá? Mas ele não aprendeu com os acertos do pai dele, porque Jacó foi um homem comum, mas ele aprendeu com os erros. Irmão, quando você vê o que está do seu lado errar, aprende, irmão. Aprende. Quando você vê ele na luta ali, ó, ore por ele e aprenda com a situação dele. Porque hoje é ele, amanhã pode ser você. Então, se você não aprender com a situação dele, você pode se preparar que você vai passar o que ele está passando. Se não passar, pior. Porque se o seu coração endurecer, como foi lá com Moisés e o faraó lá, o que aconteceu quando ele endureceu o coração? Deus mandava uma praga. Vai aprender ou não vai? Não vou deixar o povo saber. Outra praga. Vai amolecer o coração, não vai. Não vou. Outra praga. Até Faraó entender que era necessário que o povo adorasse ao Senhor. Deixa o povo sair para adorar. Faraó endureceu o coração. Então, por isso que Deus mandou muitas pragas. Irmãos, Deus, eu não estou dizendo que Deus vai mandar praga para nós, não, irmãos. Não é isso. Estou dizendo que Deus nos dá a situação para que nós possamos aprender. E enquanto a gente não aprende, aquela situação não vai cessar. Irmãos, para de dar murro em ponta de faca, que é o que o povo fala aí para fora. Você ora pelaquela pessoa, você busca, e você está vendo que o comportamento da pessoa difere do que você está orando. Irmãos, as pessoas têm escolha. O livre-arbítrio está aí. Você quer Deus, você tem Deus. Você quer presença, você tem presença. Você quer unção, busca unção. Mas se você não quer, fica onde você está. A sua vida vai passar e você vai ficar. Eu não. Eu escolho obedecer. Eu escolho me prostrar. Eu escolho servir, mesmo sendo pequena, mesmo sendo que para mim é pouco, para Deus é muito, porque é o melhor que eu sei fazer, irmãos. Foi o que José fez. Ele era pequeno, ele não tinha técnica, ele não tinha estratégia, mas ele tinha educação cristã. Ele tinha um Deus que agia na vida dele, por meio da vida do pai dele. Quando deu a túnica para ele, estava profetizando na vida dele. Você vai ser líder, você vai reinar, você vai cuidar, você vai governar. E inconscientemente, José, irmão, se esqueceu daquilo. Porque quando a gente está no meio do processo, a gente não lembra da promessa. Quando a gente está no meio do processo doloroso, a gente não lembra lá atrás que alguém profetizou na nossa vida. Alguém usado por Deus profetizou.
dizendo, você vai ser usado, você não vai ser cauda, você vai ser cabeça. No meio da dor a gente esquece, mas o Senhor, Ele te faz lembrar que existe uma promessa na sua vida, que se você esqueceu, que o seu processo doloroso está fazendo você esquecer, Deus hoje te diz, o seu processo é para vitória, não é para morte. Você vai governar, José. Você vai crescer, você vai aprender. E você vai, José, chegar a lugares tão altos, inimagináveis, que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram. Quiseram te jogar no lixo, te jogaram no poço para você morrer lá sozinho. Mas você não está sozinho, José. Te venderam como escravo, mas não sabia que você ia devolver o triplo, o quarto, o quinto de dinheiro pelo qual você foi vendido. Irmãos, Deus tem graça para você essa noite. Deus tem vitória para você nessa noite. Não saia daqui cabisbaixo se achando um pobre coitado, não. Essa prova, esse momento, o processo é para nos deixar mais fortes. Porque lá na frente, irmão, se vir pancada maior, você não vai cair, não. Porque você já está aqui, ó, alicerçado, firme na rocha. E aí, lá na frente, quem que foi que começou a passar fome? José, irmãos. Depois de todo esse processo, foi trabalhar na casa de Potifar. E olha só, lá na casa de Potifar ainda tentaram contra a vida do homem. A esposa de Potifar mentiu, inventando uma calúnia lá a respeito da vida dele. José foi parar na prisão de novo. Segunda vez na prisão. Meu Deus, que homem perseguido, irmãos. O que aquele homem tinha? Ele era um escravo à vista daquelas pessoas. Porque já tinha saído da vista dos irmãos dele que tinha inveja, que tinha raiva do menino. Aí foi para o Egito e era perseguido. Irmãos, quem tem a oferecer é perseguido. Não adianta reclamar, não adianta murmurar com Deus. Jurar, Senhor, irmão. É isso mesmo. Você quer saber que você é um servo do Senhor? É a perseguição. Está sendo perseguido por aqui, você é crente. Crente valoroso. Estão te caluniando, irmão. Parabéns, você é cristão. Inventaram uma fofoca de você lá no seu trabalho, foi? Tentaram puxar o seu tapete? Parabéns, você é crente. É isso, irmão. E sabe o que você vai fazer? Nada. Sabe o que você vai falar? Nada. Porque foi assim que José venceu. Longe. O Senhor levou ele para longe para que ele pudesse aprender e crescer. Porque quando você volta, irmão, o Salmo não diz, eu não vou lembrar qual é o Salmo agora, é o 23. Quem planta chorando, recolhe os seus volta, recolhendo os seus moços com alegria. Irmão, você tem memória. É o Salmo diz isso aí, né? Quem planta chorando, colhe sorrindo. Então, irmãos, o processo de José foi doloroso. Pensa num cara que estava tentando, e vinha pancada. Levanta, toma pancada. E ele se levantava e tomava pancada. Se levantava e tomava pancada. Mas uma hora, o Deus eterno, poderoso, olhou para ele e falou assim, chega. Você já aprendeu tudo que você precisava aprender para eu te levar no lugar que eu preciso que você esteja. Sabe por quê, irmãos? O cenário de José mudava. Era pancada, era tortura, era palavras ruins que ele ouvia. Mas o coração dele não mudava. O caráter dele não mudava. O coração dele estava no eterno, no Deus Todo-Poderoso. Ele tinha esperança. José era um moço esperançoso. José era alguém que era guiado por Deus, direcionado por Deus. O coração dele não mudou. E quando o rei mandou chamar, ele decifrou o sonho do rei. E ele disse assim, Senhor, rei, o seu sonho significa isso, as vacas magras e as vacas gordas, é isso e isso. Procure alguém para fazer isso e isso. Irmãos, olha só, o preparo foi tão grande na vida de José, tudo que ele passou o preparou tão bem, que ele chegou lá para decifrar um sonho, e ele não tinha só o dom da revelação. Ele não chegou lá só com a revelação para dizer, ó, esse sonho significa isso, não. Ele foi tão preparado por Deus que ele chegou lá, irmãos, com uma solução para um problema que o faraó nem começou a ter naquele momento.
Ele chegou lá e disse: o seu sonho é isso, e a solução é essa. Chama alguém para cuidar dos seus celeiros. Durante 7 anos, manda a pessoa fazer isso. Você vai recolher os seus sementes e você vai separar uma parte durante 7 anos. Porque quando vir os 7 anos de escassez, você vai para esses 7 anos. Ele não chegou só com uma revelação, ele chegou com porção dobrada, ele chegou com uma unção dobrada, ele chegou revestido, ele chegou com uma estratégia do céu lá e falou assim: ó, faraó, eu vou mostrar a revelação do seu sonho, mas não é só isso não. Eu tenho uma estratégia aqui do céu para você. Faz isso, isso e isso. Ordena toda a sua casa aqui, ó. Faz isso com as suas sementes. Faz isso com o seu celeiro. Manda plantar o dobro. E quando você colher o dobro, você guarda. Esse você usa e esse você guarda. Sabe o que é isso, irmão? A providência de Deus para a sua vida é diária. Hoje é uma porção, amanhã é outra porção, depois é outra porção. Mas sem manutenção você não fica. Sem a manutenção do céu você não fica, irmão. É por isso que a palavra nos exorta. Medita de dia e de noite, porque é a sua porção. É o que vai te sustentar. É o que não vai deixar você morrer. É por isso, irmão. Crente, não fica. Pode esquecer. Para de pedir para Deus para você ficar rico. Porque tudo que José tinha, nada era dele. Era tudo do rei. Mas a autoridade, irmão, estava com ele. Sabe por quê? Temente a Deus. Seguir os passos. O Deus Todo-Poderoso está com ele. Ele seguia passo a passo a orientação do Pai. Ele era homem de Deus. Errou, irmãos, errou muito. Mas se prostrou. Entrou numa guerra lá com o outro lá e falou: não sei daqui sem ser abençoado. Eu me arrependo de ter pai do meu irmão. Me abençoa aqui. O pai dele reconheceu, irmãos, o erro. E depois, até trocou de nome. De Jacó foi para Israel. Olha como que Deus faz na nossa vida. E aí, irmãos, toda a parentela dele foi abençoada. E por meio da vida de José, a família dele foi resgatada da fome. Porque quando ele reencontrou com a família dele, depois de todo esse processo doloroso, e ele foi elevado ao cargo de mais confiança no Egito, houve uma fome muito grande no Egito Alto, que era onde o pai dele morava. Então o pai dele disse para os irmãos dele: vai lá no Egito Baixo, e fazer as compras. Leva o dinheiro, porque dinheiro a gente tem, mas o que a gente não tem é mantimento. Não tem semente para plantar. Tá? Na falta de água, escassez, os gados vão morrer. Então os irmãos desceram lá e quando chegaram lá, quem que era o governador? José, quando viu os irmãos, o reconheceram imediatamente, mas eles não reconheceram o irmão. Sabe por quê, irmãos? Quando Deus transforma a nossa vida, é do alto da cabeça até a ponta dos pés. Ninguém vai te reconhecer. Quando você entender o processo que você passa, Deus faz uma transformação tão grande na sua vida que a pessoa que te criou não vai te reconhecer. Porque os irmãos mais velhos de José eram muito mais velhos do que ele. José era filho de Jacó na sua velhice. Os irmãos dele eram muito mais velhos, então os irmãos dele criaram ele, mas não o reconheceram. Pode ter sido por causa da maquiagem, porque os egípcios usavam muita maquiagem, né? Pode ter sido sim, mas e a voz, irmãos, o comportamento? Eles não reconheceram José. E aí, José, com a graça do Deus Eterno Todo-Poderoso, Deus lhe deu estratégias para lidar com seus irmãos. Olha o controle emocional desse cara. O que você faria com uma pessoa que te traiu, te vendeu, que te jogou no poço, na sua frente? Você ia fazer o que com ela, irmão? Antes de ver essa pessoa. Muito, para Deus me revestir. Para manter ali a postura, a posição de cristão. Deus, irmãos, ensinou muitas coisas. O cara tinha um domínio próprio, um equilíbrio. E muitas vezes a palavra fala que ele precisou sair da frente dos irmãos, do meio do irmão, para chorar. Para chorar, irmãos. Porque ele podia chorar no meio do povo todo lá, ninguém ia entender nada que está acontecendo. Se ele dissesse para alguém lá, naquele palácio, essas pessoas me traíram, essas pessoas me venderam como escravo, o que os egípcios iam fazer com aquelas pessoas? Matar, irmão. O cara era líder de tudo, ele mandava em tudo. Os irmãos dele iam morrer.
Mas se lembram que o cenário de José mudou, mas o coração dele não? O caráter dele não? A integridade dele não mudou? Irmãos, não importa quem te calunia, o que falam de você, quantas vezes, de quantas formas te traíram. Se mantenha firme no Senhor. Porque quem vai fazer justiça por você é o Deus eterno. Às vezes, irmão, colocaram você num cargo lá na sua empresa, até mesmo dentro da igreja, e a pessoa te olha de cara feia porque ela queria estar no seu lugar. Mas será que ela tem um preparo? Será que ela tem autoridade do Senhor? Deus confiou que está nas suas mãos, era para estar nas suas mãos, não era para estar na mão de outro. Se fosse o irmão mais velho de José que estivesse lá, será que ele ia fazer o que José fez? Que era atender, que era acolher? Eles foram lá para comprar a semente porque não tinha mais. José falou, dá a semente e devolve o dinheiro. Dá a semente e devolve o dinheiro, porque eu não preciso disso. O Egito também não precisa. Devolve, porque eles precisam. É deles, é do meu pai, devolve. E aí, irmãos, Deus foi dando mais estratégias para José, para que ele pudesse, antes de se revelar, antes de perdoar os seus irmãos, conscientizá-los do erro que eles cometeram. Irmãos, olha a responsabilidade de quem libera o perdão. Irmãos, quando eu estava lendo a respeito disso, o Espírito Santo ministrou no meu coração. Hoje Deus falou muito de cura aqui, né? E às vezes as pessoas nos magoam, elas nos ferem de um jeito que só Deus pode ajudar a perdoar. Olha, é difícil. É como se fosse uma espada atravessada no meio do seu corpo inteiro, não só do seu coração. Mas Deus é que nos dá graça para que nós possamos perdoar. E tem coisas da nossa vida, irmãos, que o Senhor já nos curou, mas a gente não libera o perdão. E aí a nossa vida não anda. Porque falta liberar o perdão lá atrás, por uma coisa que ficou lá no passado. E assim, deixa aqui escondido, ninguém vai saber. E aí a nossa vida fica retida, sabe por quê? Porque lá atrás fizeram coisas para nós que a gente não consegue perdoar. Sabe por quê? Porque a gente não libera a palavra. E não profetiza. Mesmo sem você perdoar aqui dentro, mesmo sem você sentindo aquela dor, aquela mágoa, fala, eu perdoo fulano porque ele fez isso comigo, eu perdoo ciclano porque fez isso comigo, eu perdoo aquela pessoa que me xingou no trânsito, eu perdoo aquela pessoa que me atendeu mal-humorada. Perdoa, irmão, sabe por quê? Para a sua vida seguir. José só foi vitorioso, sabe por quê? Porque o coração dele continuava em integridade. Não tem relato de José dizendo assim, ó, eu tenho ódio dos meus irmãos, eu quero que eles morram. A hora que eles fizeram comigo, não. O tempo todo José focado, sabe no quê? Na sua missão. Porque era maior. A obra do Senhor na nossa vida é maior do que o rancor, do que a mágoa que a gente sente, que a gente guarda, o que a gente guardou um dia. Libera esse perdão para que o Senhor possa atuar, o Espírito Santo quer trabalhar, o Espírito Santo quer limpar, e a gente faz o bloqueio. Tem barreira que é só nós, irmão, que rompe. Tem barreira que somos só nós que rompe. O Senhor nos dá liberdade de escolha. Você quer continuar com isso no seu coração? Continua. Mas o que eu tenho para você vai reter. Sabe por quê? No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. É assim, né? Não há coração quebrantado. Não é isso, amor? Irmãos, quebranta o coração. Quebranta. Libera o perdão. Irmão, se você não consegue liberar por sentimento, porque você se sentiu que tinha que liberar o perdão, libera por inteligência, irmão. Seja inteligente. A Bíblia nos exorta a ser racionais. Porque se a gente for emocional, a gente não vai liberar. Foi isso que José fez. Ele foi racional. Eu não vou ficar perdendo tempo, tendo raiva dos meus irmãos, se eu posso ter algo melhor. Eu não vou ficar perdendo tempo, tendo raiva dos meus irmãos, se eu posso servir melhor. Ele não estava nem lembrando, irmãos, dos irmãos dele. Não estava nem lembrando que foi vendido como escravo. Sabe por quê? Deus lhe acrescentou muito mais. Irmãos, confiança não tem preço. José tinha confiança. O cara deixar o reinado na mão de um escravo, irmãos. Isso aí não tem preço. É a mesma coisa que chegar o presidente aqui e falar para você, toma conta do Brasil, eu confio em você.
Será que nós temos essa moral? José teve. Sabe por quê? Se manteve íntegro. Ele se manteve íntegro no meio de suas diversas condições, de cenários escassos, de cenários tristes, de cenários maldosos, de cenários injustos. Se manteve íntegro, com o coração voltado para a obra do Senhor. E aí, quando chegou o momento de se revelar aos seus irmãos, ele chorou, irmãos. Chorou, porque ele já tinha perdoado, não tinha mágoa dos irmãos, mas ele precisava liberar aquilo. Então ele externou. A Bíblia diz que ele chorou tão alto que todo o palácio, todas as pessoas que estavam em volta do palácio puderam ouvir. Ele chorou, irmãos, para tirar. E os irmãos dele choraram. E depois ele se reencontrou com o irmão dele mais novo, Benjamim. Se reencontrou com o seu pai. E ainda viveu mais 17 ou 27 anos, não vou lembrar agora o número exato, com o seu pai. E depois que o pai dele morreu, os irmãos dele o procuraram. E um, conversando com o outro, disse: o pai morreu, e agora? Você vai nos matar. Agora ele nos mata. Porque se ele nos manteve vivo, foi por amor ao nosso pai. E eles foram procurar José. E disseram: José, não nos mate. Tenha misericórdia das nossas vidas. Irmãos, olha esse coração. José fala aqui, ó. Por acaso eu sou Deus para castigá-los? Por acaso nós temos poder para fazer alguém pagar o mal que ele nos fez? A gente pensa, irmão, que pagar com a mesma moeda, a pessoa vai sentir. Não vai, sabe por quê? Porque a gente julga o outro de acordo com o nosso olhar. De repente, o que ofende você não ofende o outro, irmão. Então não adianta você querer se defender, não adianta você querer se justificar, porque quem conhece o outro, quem sabe onde o calo vai apertar é Deus. Então Deus vai fazer justiça por você. Nós não podemos fazer justiça com nossas próprias mãos, sabe por quê? Você é filha do Eterno, é guardada por Ele, é a menina dos olhos dele, mas eu também sou. Eu não posso me esquecer disso. Irmãos, a nossa esperança, a nossa justiça é em Deus. Foi isso que José fez. Ele esperou no Senhor. Ele esperou em Deus. E olha a vitória dele. Fala, irmão, se isso aí não é ganhar uma corrida de lavada. A minha força, o meu braço, o seu braço não alcança o que Deus tem a trabalhar na vida do outro, irmãos. Então vamos parar de querer julgar. Vamos parar de querer punir o outro, medir o outro com a mesma moeda. Deixa para Deus. Deixa Deus fazer isso. Foi o que José fez para ter êxito, para ter uma vida de vitória. Olha só o que diz aqui. Olha o que ele diz no versículo 20. Depois que ele entendeu todo o processo dele. Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Ele reconheceu, irmãos. Ele reconheceu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso aqui, irmãos, olha só. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Ou seja, José entendeu que todo o processo que ele passou é para ele ser alguém, irmão, que me entende. É para ele ser alguém, irmão, que trabalha a favor do rei. Não só a favor da vida de um, mas a favor da vida de todos. Não para salvar só um que era a si próprio, mas para salvar a todos. Deus, ele conhece a intenção do nosso coração. Ele sabia que se colocasse José nessa situação, ele não ia se corromper, porque ele podia ter se corrompido com dinheiro, ele podia ter se corrompido pelo poder, porque ele tinha. Ele podia mandar matar os irmãos e ficar com a terra do pai. Mas ele tinha um coração incorruptível. Ele tinha uma mente incorruptível. Porque o pai dele profetizou na vida dele. Você vai ser guardado, você vai ser selado. Você é de Deus. Eu separei você para o Deus vivo. Agora separado, irmãos. E agora temente. E o seu filho com o seu filho José não foi diferente. Irmãos, quando nós profetizamos na vida dos nossos, pode esperar. Pode esperar que vai se cumprir. Porque você busca, irmão. Porque você ora. Porque você clama ao Senhor.
Então você pode esperar que a vitória na vida dos seus vai vir. Se não for por meio da sua vida, vai ser pelo meio da vida de algum dos seus. Porque você está na presença do Senhor, não é só por você. Deus sabe que não é só por você que você vem buscar. Você vem buscar pelo filho, você vem buscar pela mãe, você vem buscar pelo primo, você vem buscar pelo pastor, vem buscar por alguém lá no seu serviço. E a palavra de Deus é isso, irmãos. A nossa vida é isso, é cuidar um dos outros, é buscar um pelos outros. Foi o que José fez. Ele tinha poder, ele tinha dinheiro, mas ele fazia tudo a favor do povo. Tudo a favor do reino, irmãos, de todos, que não eram poucos. A Bíblia relata que muitos povos, de muitas províncias de perto ali do Egito, vinham buscar alimento, porque Deus deu estratégia para Jacó. Se fosse outro, se fosse outra pessoa, ia ter a visão de Jacó de cuidar do outro. José tinha família grande, irmãos. Ele sabia o que era cuidar do outro, porque ele era ensinado dentro de casa. Você tem muitos irmãos de vídeo. Você tem a educação do eterno. Então você tem que aprender a dividir. Você tem que aprender a perdoar. Tudo isso ouvindo, foi lá na frente, ele conseguiu praticar. Às vezes a gente ensina os nossos filhos, nosso sobrinho, alguém que é mais novo que a gente, ou lá no serviço, ou em qualquer outro lugar, e a gente acha que a pessoa não está aprendendo. Irmão, ele vai guardar, sabe por quê? Porque se Deus preparou um momento para você evangelizar essa pessoa, se Deus preparou um momento para você ensinar essa pessoa, irmão, ela vai guardar. Ela vai lembrar em algum momento que ela foi ensinada. O que devia e não devia. Foi o que aconteceu com José, colocou em prática o que ele foi ensinado. Que nós possamos, irmãos, aprender com essa palavra aqui. E agradecer ao Deus eterno que o que é para o nosso mal, Ele torna o nosso bem para as nossas vidas. A palavra do Senhor nos ensina. Aquele que busca o Senhor, praga alguma chegará à tua tenda. Veneno nenhum vai te fazer mal. Porque você busca, irmão, da fonte de água viva. Você bebe, irmão, é da onde tem vida. É do rio do Senhor. E quando esse rio, ele alimenta, ele sustenta na sua vida, ele transborda, irmãos. Ele transborda em outros canais, que é lá na sua casa, que é lá no seu trabalho. Foi o que aconteceu com José. Ele foi ensinado dentro de casa, mas quando ele chegou lá no Egito, transbordou. Porque quando lhe foi dada a oportunidade, ele colocou em prática tudo o que ele aprendeu. Então, se alimente, irmão. Aprenda do Senhor. Para quando você começar a fazer os seus projetos de vida, como a gente sempre faz, dezembro está acabando, em janeiro vamos fazer projeto de vida. Mas será que você perdoou lá atrás? Será que está no nosso projeto de vida perdoar? Para que nós possamos seguir em frente. Quando a gente começa, irmão, a fazer esse ano de 2023, vamos lá fazer 12 meses de clamor para 12 meses de 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Tem perdão, gente? Será que tem um perdão incluído nessa nossa oração aí? Deus, nesse ano de janeiro a dezembro, eu quero perdoar. Quero perdoar, quero aprender, Senhor, a perdoar. Me ajuda a perdoar. E eu quero perdoar também o que ficou lá atrás, para que nesse ano eu possa receber um novo. Porque a palavra do Senhor ensina que Ele não derrama vinho novo em odre velho, então eu preciso ser renovado. Eu preciso perdoar, para que o Senhor possa abençoar a minha vida, para que o Senhor possa me prosperar. Então tem coisas, irmão, na nossa vida que a gente pede para Deus e o Senhor fica, não sou eu que estou retendo isso, é você, por falta de perdão. Olha esse coração, como que tá? Essa semana mesmo eu estava conversando com minha esposa, eu falei assim, eu pedi para o Senhor, eu falei, Deus, me ajuda a perdoar, me ensina a perdoar, Senhor, porque é difícil. Eu estou ferida, eu estou machucada. Olha como que está aqui, não cicatrizou ainda. E o Espírito Santo me disse, se você esperar cicatrizar para você perdoar, você vai perder tempo. Eu tenho coisas novas para a sua vida. Eu quero fazer algo novo. Eu quero fazer algo grande. Tira isso daí. Limpa esse coração. Limpa a sua mente. Deixa isso para trás. Esquece. Você tem que pensar no novo. Se você não pensar no novo, você vai ficar no velho. E como que eu vou te renovar se você ficar pensando nas coisas antigas, nas coisas passadas? Deixa o que passou para trás. Perdoa, irmão. Perdoa os calotes. Perdoa as falhas, porque eu não vou poder orar o Pai Nosso, perdoa os meus pecados, como eu tenho perdoado os irmãos, se eu não perdoar. Como que Deus vai me perdoar? Eu quero entrar no céu, irmãos. Se Jesus volta hoje, será que eu vou entrar no céu? E eu pedi força para o Senhor. Porque Deus me ajuda a ser como José, perdoar.
Porque é umas feridas que a gente tem, é umas feridas que as pessoas fazem em nós, que nos provocam, que só o Senhor para curar. Tem coisas, irmãos, que é só o Senhor que cura mesmo. Mas tem bagagem que a gente tem que se livrar. Nós carregamos coisas que não... Tudo aquilo que aconteceu com José não era dele, mas era para ele, para contribuir para o bem dele. Porque se ele fosse tirado da aba do pé dele, se ele não fosse vendido como escravo, ele não seria governador para cuidar da própria família.